Saúde a você que nos assiste, com a graça do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e Ele possa fazer grandes coisas na tua vida. Hoje, mais uma vez, mais um dia sagrado, sábado santo do Senhor. Nós estamos aqui reunidos em igreja, presencialmente, para aprendermos mais da Sua Palavra. Vivemos em tempos difíceis, tempos perigosos. E mais do que nunca precisamos nos apegar às verdades da Palavra de Deus. Como igreja aqui nós já estivemos cantando, louvando a Deus, orando, pedindo que Ele nos ensine da Sua Palavra. Eu convido você a fazer o mesmo. Antes de abrir a sua Bíblia conosco, faça a sua oração para que o Espírito Santo de Deus te guie. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que não é muito confortável, na verdade nada confortável para qualquer pessoa estar falando, mas o servo de Deus ele não pode se calar quando vê algumas coisas avançando para o mal e ele vê que isso está explicitamente esclarecido na palavra de Deus. Deus quer que ele fale. Deus quer que os seus céus se levantem e falem. O livro de Apocalipse, as profecias para os últimos dias, onde nós vamos estar abrindo hoje, ele vai nos revelar algo que, infelizmente, a mídia, esse mundo mascara, coloca uma cortina para que as pessoas não vejam. Hoje nós vamos estar falando sobre a verdadeira face do papado por trás da máscara. O que é que o papado esconde por trás da máscara que tem usado hoje? Isso mesmo. Tudo que você tem visto hoje através da mídia sobre o papado, a Igreja Católica, não passa de uma máscara. Mas a Bíblia, que não erra, meus irmãos, ela revela as verdadeiras intenções desse poder. E é o que nós vamos estar vendo, que a Bíblia, que é a palavra de Deus, revela para nós, para que a gente não seja enganado pelas notícias que saem nesse mundo. Então convido vocês a abrirem Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13. A partir do versículo 1, vamos fazer a nossa leitura. Onde está escrito assim: E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Então João, ele estava em visão ali, ele diz que se pôs sobre a areia do mar, e ele viu subir do mar uma besta. Besta essa que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E nas suas cabeças vários nomes de blasfêmia. O que isso quer dizer? O que Deus estava querendo revelar a João? E o que é que isso tem a ver com o papado, como eu mencionei no início? Vamos estar vendo. Primeiro precisamos entender o que é a besta, o que significa besta. Se a gente abre no livro de Daniel, o livro de Daniel, Daniel teve uma visão de 4 bestas. Inclusive ele viu essa besta que João viu no Apocalipse. Ele tinha visto um leão, depois ele viu um urso, depois ele viu um leopardo e por fim ele viu essa besta que tinha 10 chifres, que João acabou de ver também no Apocalipse. Só que aqui no livro de Daniel, no capítulo 7, depois de ele ter visto essa grande visão, Deus envia um anjo para explicar a ele o que significava aquelas bestas. Em Daniel capítulo 7, no versículo 17,
Está escrito, Daniel 7, versículo 17. Esperar todos acharem, fica depois de Ezequiel. Capítulo 7, versículo 17 diz assim: estes grandes animais, ou essas 4 bestas, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Agora vamos lá no versículo 23. Disse assim: o 4º animal será o 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Então Daniel havia aquelas bestas, o anjo disse: olha, esses 4 animais simbolizam 4 reis que vão se levantar sobre a terra. E ele depois falou em especial sobre o 4º, será um reino, mas o 4º, que era aquele que João viu também, 10 chifres, 7 cabeças, esse será diferente de todos os outros reinos. E aqui Deus revelou que esse reino iria fazer quando surgisse, no versículo 25. Diz assim: e proferirá palavras, no capítulo 7 ainda, onde estávamos, de Daniel, no versículo 25 diz: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão, por um tempo, e tempos e metade de um tempo. Deus falou que esse reino, que era o 4º, ele iria proferir palavras contra o Altíssimo, e ele iria destruir os santos do Altíssimo, seus servos, e ele ia mudar os tempos e a lei. Era obra desse poder. E quando a gente estuda a história para comprovar a profecia, a gente vê que isso perfeitamente se cumpriu no passado. O primeiro reino que Daniel viu, o leão, simbolizando ali Babilônia, porque Daniel também falou para o rei Nabucodonosor: Nabucodonosor, tu és a cabeça de ouro. O segundo reino foi aquele que tomou Babilônia, que no próprio livro de Daniel fala, no capítulo 5, Medos e Persas, tomou Babilônia. Depois de os Medos e Persas reinarem, dominarem sobre a terra, veio um terceiro reino, uma terceira besta, que foi os gregos, lá com Alexandre o Grande. Quem nunca ouviu falar nele nos livros de história? Mas após passar o período também dos gregos, veio agora o 4º reino, que Daniel tinha visto, que era Roma. E Roma, ela teve duas divisões, posso falar assim. A Roma pagã lá, que existia na época de Cristo, participou lá da crucificação de Cristo, mas também existiu mais à frente, conhecido como Roma Papal. Foi quando um imperador chamado Constantino teve a ideia de, diz a história, se converter ao cristianismo, mas isso foi a maior derrota para a igreja. Por quê? Ele começou a influenciar que tradições e ritos pagãos adentrassem dentro da igreja. E a igreja se tornou uma igreja cheia de tradições, ritos, fugindo da simplicidade do evangelho. O que resultou lá em Roma, na igreja católica apostólica romana. Não se engane, ela veio da mistura do cristianismo com o paganismo. É por isso que lá se adora imagem de escultura. Isso no passado era obra pagã. É por isso que se adora uma trindade. No passado, isso era uma obra pagã, porque os servos de Deus nunca adoraram uma trindade, sempre adorou o único Deus, o Pai. Mas com a junção do paganismo com o cristianismo, surgiu-se a Igreja Católica Apostólica Romana. E aí, com o tempo, elegeu-se o Papa como cabeça da igreja, o líder espiritual dessa igreja. Mas não ficou por aí.
Decidiu-se, com o tempo, que o domingo deveria ser guardado, quando a Bíblia sempre ensinou que o dia do Senhor é o sábado. E como a gente sabe disso? É o que falou no versículo 25, que esse reino faria. Ele proferiria palavras contra o Altíssimo, destruiria os santos do Altíssimo e mudaria a lei. Esse poder satânico, não se enganem, o trono do Papa é o trono do diabo. Goste quem gostar, mas é a verdade. E a gente vai ler que isso está na Bíblia. Daqui a pouco vamos comprovar que o trono do Papa é o trono do diabo. Esse poder mau começou a impor no passado seus ensinamentos, suas crenças, seus dogmas. E aqueles que ousassem se levantar contra esse poder, pegar a Santa Bíblia e dizer: olha, vocês estão errados, era pego e era morto. Por isso que diz que eles destruiriam os santos do Altíssimo, e assim durou, diz a profecia, 1260 anos. Ou aqui eles falam tempos, 2 tempos e metade de um tempo. 1260 anos, conhecido como a Idade Escura. A Igreja Católica dominou e matou muito cristão. Isso não foi esquecido no tribunal de Deus. Essa é a verdadeira face do papado. Diziam que o Papa não errava. Eles chamam de infabilidade papal. O que o Papa fala é mais importante do que até a Bíblia, e que só o Papa sabe interpretar a Bíblia. Então o que Jesus falou é mentira? Jesus falou: graças te dou, ó Pai, porque não revelaste essas coisas aos grandes, mas aos pequeninos. Então Jesus estava mentindo quando disse que os pequeninos que receberam a revelação, os pobres e humildes? Não. Mas esse poder se assentou como se fosse Deus, alegando ser um Deus na terra, o representante de Cristo. Não é o que está na tiara do Papa? Vicário, Filis Dei, de ser o representante de Deus na terra. E não é. Deus nunca levantaria um representante que destruiria a sua lei, que perseguiria os seus servos e o matava quando eles não aceitavam. Certa vez, os apóstolos, ao verem que Jesus foi rejeitado numa cidade, exclamou: Senhor, quer que a gente peça a Deus que caia fogo do céu e queimem eles? Jesus falou: o Filho do Homem não veio para destruir, mas para salvar. Essa é a natureza do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas esse poder não foi assim. Ele destruiu os santos do Altíssimo. Torturou, matou. Só Deus sabe o que está registrado nos livros dos céus, o que foi feito a mando desse poder. Quanta dor e crueldade causou-se aos servos de Deus por muitos anos. E muitos foram forçados por medo a estarem nas missas, seguindo os ritos e os dogmas, porque sabiam que se fossem pegar a Bíblia para ler, sofreriam a mesma sorte: morte, fogueira, prisão. Essa é a verdadeira face do papado. Eu sei que há aqueles que vão dizer e ainda falam: ah, mas isso foi no passado, hoje a igreja... Irmãos, a Igreja Católica, o papado, ela só é tolerante onde ela não tem mais poder. Mas, seja tirada as restrições que hoje ela tem pelos países e dê novamente autoridade a esse poder romano, e vocês vão ver o que é a Igreja Católica. Novamente ela voltaria a perseguir aqueles que não se adaptassem, não aceitassem os seus dogmas, suas crenças falsas. E é o que nós vamos ver no livro da revelação do Senhor Jesus, que isso vai acontecer novamente. Ela perdeu sua autoridade, mas ela não mudou. O diabo usou de outra estratégia, e tem usado. A Igreja Católica colocou uma máscara. E todos hoje olham e a louvam, achando que ela é boazinha. Nossa, faz tanto evento de caridade.
O Papa é convidado para ser o representante da paz entre as guerras. Se você continuar acreditando na mídia, o que esse mundo apresenta, está no caminho perigoso, meu irmão. Temos que acreditar o que a Bíblia revela. Tudo não passa de uma máscara. A Igreja Católica não mudou nada. Ela ainda continua trabalhando por trás das cortinas para conseguir a longo prazo o seu objetivo, que é novamente voltar a ter o cetro do mundo nas mãos. E quando isso acontecer, não se enganem. Levante qualquer alma contra a sua autoridade, mesmo usando a Bíblia, e o seu destino será prisão e morte. É o que diz a revelação do Senhor Jesus para os seus servos. Vamos abrir em Apocalipse e contrastar isso. No capítulo 1, primeiro eu quero deixar uma coisa esclarecida. Capítulo 1 de Apocalipse. No versículo 1 está escrito. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então aqui se trata da revelação de Jesus Cristo, mas não é para qualquer pessoa, não é para o mundo a revelação. É para os seus servos, para a sua igreja. Enquanto o mundo está acreditando no que a mídia impõe, pinta esse poder romano como um poder bondoso, o Papa como sendo aquele que vai unir as nações, aquele que representa a paz na terra, Jesus, na sua palavra, revela para a sua igreja a verdade. Revelação do Senhor Jesus, para mostrar aos seus servos o que vai acontecer. E vamos ver o que vai acontecer? Deus tira a máscara desse poder romano para a sua igreja entender quem realmente é e não se enganar com o que a mídia hoje pinta desse poder. Vou repetir. A Igreja Católica e o Papado usam uma máscara. Quando chegar o tempo e ela perceber que pode tirar essa máscara sem ser prejudicada, ela vai tirar. E vocês vão entender, a igreja vai conseguir ver o que é esse poder tirano. Então vamos para o capítulo 13, falando do futuro, do que breve vai acontecer. João viu esse poder. Agora olha o que diz no capítulo 13, versículo 3, provando que ele novamente voltará a ter sua autoridade antes de Cristo voltar. Diz assim: e vi uma das suas cabeças como ferida de morte. Então João viu uma de suas cabeças como ferida de morte. A igreja perdeu sua autoridade que tinha lá na Idade Média, na Idade ali, chamada como tempo escuro, especialmente na Europa. Mas é dito aqui, ó, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. É o que vai acontecer em breve. João viu que a ferida de morte foi curada, e ao ser curada, toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Toda a terra. Então, a igreja católica está trabalhando, ela está sendo tolerante, paciente, enquanto não chega esse tempo, mas ela sabe que, a longo prazo, os seus objetivos vão ser alcançados, meus irmãos. A sua ferida mortal, a autoridade que ela perdeu, voltará para as suas mãos. E quando isso ocorrer, ela não vai ser repugnada pelo mundo, muito pelo contrário, o mundo inteiro, toda a terra, se maravilhará após a besta. Agora aqui provando que o trono do Papa, como eu falei, é o trono do próprio diabo. No versículo 4 diz que toda a terra adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Então diz que as pessoas adoram o dragão, porque o dragão deu à besta o seu poder.
e as pessoas também adoram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Tal vai ser a autoridade que ela vai voltar a ter, que todos vão aclamar. Tem alguém semelhante a ela? Tem alguém que pode fazer frente? E será adorada. Novamente esse poder demoníaco. Mas diz que é o dragão que lhe dá poder para ter essa autoridade. Quem é o dragão, meus irmãos? No capítulo 12 de Apocalipse, voltando no capítulo, no versículo 9, está aqui revelado para a sua igreja. Está escrito: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado da terra e os seus anjos foram lançados com ele. O dragão é o diabo, Satanás, que engana todo mundo. É ele que dá poder ao Papa para ter toda essa fama, para ser aplaudido, para ser tão querido. E em breve toda a terra o seguirá e o adorará. Não é o que diz a mensagem do terceiro anjo? Capítulo 14 de Apocalipse, versículo 9. Aquele que adorar a besta e a sua imagem, receber o seu sinal na testa e na mão, receberá a ira de Deus. Então, se Deus está dando um aviso, é porque as pessoas voltarão a adorar esse poder maligno. Não podemos ficar calados. Se Deus está revelando isso para nós, nós temos que nos preparar, devemos advertir as pessoas. Essa mensagem aqui não é para condenar ninguém, as pessoas, porque Deus tem muitos filhos sinceros que o amam, mesmo dentro dessa igreja. Há muitas pessoas dentro dessa igreja que amam o Senhor de todo o seu coração, e Deus está lá os guardando e os preservando. Deus se inclina para ouvir suas orações, isso eu não nego. Mas Deus vai fazer a luz chegar até eles, para que eles entendam que o terreno que eles estão pisando é o terreno do diabo. Para que eles saiam enquanto há tempo. Diz Apocalipse 18:4, ao falar da grande Babilônia, essa igreja caída: sai dela, povo meu. Deus está convidando todos os seus a saírem desse poder maligno. E olha só o que diz no versículo 6 do capítulo 13 de Apocalipse: e abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Então novamente vai ser dado um período de tempo onde Deus vai permitir que o papado mostre quem ele realmente é, suas garras. Vai ser permitido que ele faça guerra aos santos. Quem são os santos? Apocalipse 14, versículo 12. Está escrito, Apocalipse 14, versículo 12: aqui está a paciência dos santos. Quem? Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. São esses que esse poder maligno vai perseguir, vai guerrear. Os que obedecem os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Lá no capítulo 13 de Apocalipse, no versículo 8, é dito: e adoraram-no todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E agora Jesus dá um aviso, irmãos. Ouçam esse aviso. Versículo 9: se alguém tem ouvidos, ouça. Isso aqui é muito importante. Se alguém tem ouvidos, ouça. Está revelado a face do papado por trás da máscara. E que em breve ele vai tirar essa máscara e vai mostrar suas garras. Quem tem ouvido, ouça o que Jesus está revelando na sua palavra. Ele vai guerrear contra os santos do Altíssimo, porque esse poder demoníaco, o poder papal, a Igreja Católica e toda a sua influência, ela já está ganhando influência grande no meio do protestantismo ao longo do tempo. Como assim? Os protestantes protestaram dizendo: só a Bíblia é nossa regra de fé.
e houve aquela separação. Mas não se engane, hoje estão tão juntos como nunca. Como? Nós lemos lá em Daniel capítulo 7, 25, que esse poder tinha mudado a lei de Deus, e o fez. A lei de Deus diz: não terás outros deuses diante de mim. Deus é um só. 1 Coríntios 8, 6 diz: para nós há um só Deus, o Pai. Deus não é uma trindade. O único Deus é o Pai. Mas essa igreja pegou a trindade babilônica, a trindade dos pagãos, e colocou no meio do cristianismo. Pintou para parecer cristão, mas não deixa de ser pagão. E botou lá: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, trindade. E hoje, toda a cristandade se dobra diante de uma trindade pagã, que não é bíblica. É difícil você encontrar uma igreja hoje, existe, mas é muito difícil, raro, que não creia nessa doutrina pagã, Santíssima Trindade. O segundo mandamento diz: não faça, não adore, não se prostre à imagem de escultura. Tenho que falar? Nosso Brasil é praticamente idólatra. Influência desse poder satânico. É idólatra. Onde a gente passa, a gente viaja, a gente entra nas cidades, é imagens, imagens, imagens de escultura. A gente visita as pessoas e suas casas estão repletas, muitas sem lá seu altar, cheia de imagens de escultura. A igreja é cheia de imagens de escultura. As cidades, as estradas cheias de capela, onde os caminhoneiros e os viajantes podem parar e ir lá render sua homenagem às imagens de escultura. Tudo influência dessa igreja, contra o mandamento de Deus, que é sagrado e é santo. E o quarto mandamento, o que dizer? Onde diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sábado é o 7º dia do Senhor teu Deus. Nele não, porque em 6 dias o Senhor criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, Deus abençoou o dia de sábado e o santificou. A verdadeira igreja, os santos do Altíssimo, por obedecer os mandamentos, guardam o sábado. Mas o que é que esse poder, o papado, que vocês infelizmente julgam ser tão bonzinho, fez? Ele ensina o quê? Guardai domingos e dias santos. Onde é que tem isso na Bíblia? Me mostra um versículo que Deus ordenou guardar o domingo. Não tem. Certa vez eu ouvi uma pessoa falar assim: se alguém achar um versículo na Bíblia, Deus mandou guardar o domingo, eu entrego agora a chave do meu carro, pode levar. Eu não vou oferecer porque eu não tenho carro. Mas não existe. Ele vai morrer lendo a Bíblia. Em todos os seus anos de vida não vai encontrar um versículo mandando guardar o domingo. Sabe o que aconteceu? Se informe. Entre no site católico e vai estar lá escrito. Eles falam: nós temos autoridade dada por Deus. E a prova de que nós temos essa autoridade é que nós mudamos a santidade do sábado para o domingo. Eles mudaram. E eles dizem que mudaram. E onde é que está na Bíblia a santa palavra de Deus? Deus ordenando e permitindo um homem mudar a sua lei. Não existe. E aí vocês querem dizer que os protestantes hoje não estão seguindo o papado? Muitas pessoas dentro das igrejas podem não saberem, isso eu até concordo, mas que estão seguindo o papado, estão. Estão novamente fazendo o papado voltar a ter sua influência. Como? Ora, falamos sobre a lei de Deus. Deus manda guardar o sábado. E milhares de líderes religiosos, milhares de igrejas que existem hoje, aqui no nosso país, Brasil, prontamente sacam suas espadas e defendem essa doutrina católica, essa doutrina que veio do trono do diabo, dizendo: não, o sábado foi pisar por terra, Jesus acabou com isso, era só para os judeus, o dia de adoração agora é domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo. Isso é um peso
muito grande aqui onde estamos. Um dos nossos irmãos foi perguntar a um líder religioso: por que não guarda o sábado? Está na Bíblia. Não, porque hoje guardar o sábado é um peso, um sacrifício muito grande. Que vergonha, meus irmãos. Um pastor responder isso para a sua ovelha. Não guardamos o sábado porque é um sacrifício muito grande. Vergonha. Leia o livro de Atos. Disseram para os nossos irmãos que hoje descansam no Senhor, esperando a recompensa: se vocês falarem, vocês morrem. E sabe o que eles fizeram? Eles não falaram: é um sacrifício muito grande falar de Jesus. Eles continuaram falando até que realmente morreram. E aí um líder religioso hoje abre a boca para dizer: não podemos guardar o sábado porque é um sacrifício muito grande. E aí vem cantar em seus cultos que será fiel até a morte. Vergonha. Irmãos, o mal desse mundo tem um nome na Bíblia: a besta do Apocalipse que engana todo mundo. Igreja Católica Apostólica Romana. E muitas igrejas caíram seguindo seus passos. Em vez de guardar o sábado, estão rejeitando. Você que está me ouvindo, preste atenção. Deus ama você. Ele enviou seu Filho para lhe salvar. E se você permanecer nessa igreja e qualquer outra evangélica que diz que não precisa mais guardar o sábado, você está colocando sua alma em risco. Ele guerreia, você leu em Apocalipse 13, versículo 7, contra os santos do Altíssimo. E os santos, a gente leu, são os que obedecem os mandamentos. E os mandamentos são 10. 10. Esse poder demoníaco trabalha por trás das cortinas, meus irmãos, para fazer as pessoas ficarem contra a lei de Deus e voltar a ter autoridade. E quando ele voltar a ter autoridade, o resultado é esse: ele vai perseguir quem defende os mandamentos. Esses vídeos que você está vendo hoje, assistindo, não teremos uma liberdade de falar essas coisas, sem risco de ser preso, multado e até morto. Deixa só esse poder voltar a ter autoridade, vocês verão. Hoje pode me chamar de maluco, fanático, é o que dizem, mas vocês verão. Não simpatizem por esse poder, ele vem de Satanás. Não diga às pessoas: devemos amar as pessoas, devemos abrir os olhos dela, apresentar o Evangelho para que se salvem. Mas esse poder demoníaco não, deve ser exposto. Está pisando a lei de Deus. Igreja Católica está pisando a lei de Deus. Várias igrejas evangélicas estão pisando a lei de Deus. Estão lutando contra o Senhor dos céus. Essa é uma batalha perdida. Venha para o lado vencedor. Olha o que diz Apocalipse 17. Ao falar dessa besta também, no versículo 14, Apocalipse 17, 14: estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Esse poder, tanto o poder católico como todas essas igrejas evangélicas que estão rejeitando a lei de Deus, pisando no santo sábado do Senhor, eles vão combater contra o Cordeiro. Como? Na figura dos seus servos. Mas aqui diz: o Cordeiro os vencerá, e todos aqueles que escolherem ficarem do lado do Cordeiro também serão vencedores. Então, saiam, meus irmãos, enquanto é tempo. Saiam dessas igrejas babilônicas caídas. Não diz o texto: caiu Babilônia. Se une ao verdadeiro povo de Deus, aqueles que obedecem os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Não precisamos ter medo. Deus vai guardar o seu povo. Somos pequenos? Somos. Quem somos nós para fazer frente a um poder que vai ter influência do mundo inteiro? Com todas as igrejas do seu lado, com o governo e os poderes da terra do seu lado, quem vai poder fazer frente? Sendo nós tão pequenos. Nós somos pequenos, mas a lei é do Criador do universo. E é Ele quem promete proteger o seu povo.
Saiam das igrejas caídas enquanto há tempo. Aproveita a oportunidade que Deus está dando. Não paguem para ver. Deus escreveu esse livro para que nós sejamos alertados e saibamos a decisão que tomar. Deus vai dar vitória ao seu povo, mas terá antes disso uma perseguição enorme. É o que esse poder faz. Ele persegue quem não se une a ele. Eu estou com um livro aqui, antes de a gente encerrar. Convido a todos que tiveram a oportunidade de ler. Muito bom. Ele chama A Grande Controvérsia. Ele foi escrito há muito mais de 100 anos atrás. Mas olha o que diz aqui na página 456. Nessa edição aqui, publicada pela editora do Ministério Quarto Anjo, Advertência Final, tá bom? Que existem várias editoras sobre o mesmo livro, então as páginas vão divergir. Mas nessa, publicada pela editora Advertência Final, na página 456, está escrito de uma fala dos bispos dessa igreja, em 1854 e em 1864. Eles dizem assim, ó: as absurdas e errôneas doutrinas ou clamores em defesa da liberdade de consciência são um erro mais pestilento, uma peste que entre todas as outras deve ser temida em um Estado. Olha o que o Papa disse. Na verdade é o Papa Pio IX. Olha o que ele diz. A liberdade de consciência é o erro mais pestilento que o Estado mais deve combater, é uma peste. Você sabe o que é a liberdade de consciência? É o seguinte: se a Igreja Católica diz para você guardar o domingo, a liberdade de consciência permite você dizer, não, Deus manda guardar o sábado, eu vou guardar o sábado. Ele está dizendo que isso é um erro pestilento, ou seja, é errado você discordar dele. É isso que ele quer implantar e ele vai, meus irmãos. Não se enganem. A liberdade de consciência, ele diz que é uma peste que o Estado deve combater. Ele vai implementar isso em breve. Ou você segue as doutrinas católicas, ou você vai ser preso, multado e morto. Não dará liberdade de consciência, porque eles defendem, eles não mudaram, que isso é uma peste. Você não pode ter o direito de escolher seguir a Bíblia. Tem que seguir o que o Papa ensina. E aqui está escrito assim, ó: esse mesmo Papa, em uma encíclica de 8 de dezembro de 1864, anatematizou aqueles que asseveram a liberdade de consciência e de culto religioso. E ele declarou que a igreja deve usar a força contra esses. Você acha que esse poder mudou? Você está enganado. Ele amaldiçoou, é o que aquela palavra significa, todos aqueles que defendem a liberdade de consciência, a liberdade de seguir o que entende da palavra, não o que o papado ensina. Foi esses aí devem ser amaldiçoados e a igreja deve usar a força contra eles. E usou no passado. Quem se levantou contra essa igreja foi queimado na fogueira e morto de várias formas. Isso vai voltar. Como eu já falei no início, eles só usam uma máscara. E infelizmente, muitas igrejas evangélicas, ditas protestantes, estão seguindo esse passo e carregando seus fiéis nesse caminho de exaltação ao papado. Quando eles dizem que o dia do Senhor não é mais o sábado, que o sábado não precisa mais ser guardado, eles estão fazendo a obra do papado, onde o demônio, Satanás, conhecido como dragão no Apocalipse, deu autoridade a essa besta para ensinar isso, que o domingo deve ser guardado e o sábado não. Irmãos, para finalizar, antes de ler o último texto, eu lembro, ao ler um livro, não relembro aqui o nome, mas um certo cristão evangélico foi falar com um católico e falando que os ensinamentos católicos estavam errados. E aquele católico começou a rir dele e falou:
Vocês dizem que a gente está errado, mas vocês seguem o que a gente criou. E aquele cristão falou, como seguimos o que você criou? Nós seguimos a Bíblia. Ele falou, seguem a Bíblia? O católico falou para ele. A Igreja Católica que mudou a santidade do sábado para o domingo, não foi na Bíblia. A Igreja Católica fez isso. E vocês hoje rejeitam o sábado e seguem o domingo. Então vocês dizem que nós estamos errados, vocês evangélicos dizem que nós estamos errados, mas vocês seguem uma doutrina nossa, que não está na Bíblia. E é a verdade hoje do mundo evangélico. Eles se levantam com a espada na mão para dizer que os católicos estão errados em adorar mais escultura, mas a mesma lei que manda não adorar mais escultura também manda guardar o sábado. E eles não guardam o sábado. Eles seguem o domingo. Rejeitam o sábado. Estão seguindo o papado do mesmo jeito. Está todo mundo no mesmo saco. E Jesus está chamando os seus sinceros a sair desse saco antes que o diabo venha, ó, e feche a boca. Porque vai fechar a boca e vai lançar aquele saco no fogo para ser destruído. Deus está chamando você para sair desse sistema. Tanto a Igreja Católica como todas essas igrejas evangélicas, infelizmente, sem perceberem, estão dando mão ao papado. Irmãos, escolhamos o caminho de Deus. O verdadeiro evangelho ensina que Jesus conduz a sua igreja na obediência aos 10 mandamentos. E são 10 mandamentos. E um deles manda guardar o sábado, você gostando ou não, você aceitando ou não. Você pode ouvir qualquer líder, ou você pode ser um deles que usa de argumentos e interpretações para dizer que o sábado passou. Mas a lei de Deus não vai cair, você é só um homem. Você é só um homem, essa lei é de Deus. Você não é o primeiro a se levantar contra a lei de Deus. E todos estão na sepultura. Todos. Mas a lei de Deus permanece lá, intacta e firme. Eterna, como é o próprio Deus. Então pare de lutar contra Deus. Não tem como vencer. Venha para o lado vencedor. O lado do Cordeiro. O lado da obediência aos mandamentos de Deus. E receba a vida eterna. Jesus vai dar. Mas para isso devemos renunciar esse poder onde o próprio diabo entrega a autoridade. O papado e todas essas igrejas que rejeitam os mandamentos de Deus. Saia daí. Se una ao povo que guarda os mandamentos de Deus e Deus será contigo. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que essa mensagem pode parecer dura, mas é a verdade revelada no livro de Apocalipse. Esse poder, ele vem não para brincar. Ele está trabalhando e ele vai novamente voltar a ser adorado e o mundo inteiro seguirá, como a gente leu. Mas você pode ter uma escolha. Receber o sinal da besta ou receber o sinal de Deus. Ezequiel capítulo 20, versículo 12 e 20 diz que o sinal de Deus é a guarda do sábado, o seu dia de repouso. E qual é o dia de repouso do papado? É o domingo, onde ele e a maioria das igrejas evangélicas estão seguindo, rejeitando o sábado do Senhor. Escolha Deus e o seu santo sábado e a sua lei, 10 mandamentos. Venha para o lado vencedor. Que Deus te abençoe. Nós estamos aqui localizados em Goiás, no interior chamado Quirinópolis. Até aqui o Senhor nos manteve aqui, na rua chamada Glaudemiro dos Santos, número 41, bairro Jardim Bom Pastor. Venha nos visitar. Vamos aprender juntos da palavra de Deus. Que Deus te abençoe e que nós possamos ter mais encontros em nome do Senhor Jesus.